Estamos sozinhos no universo? Esta é uma questão que os humanos têm enfrentado por milênios. No entanto, a NASA está aproximando a busca e anunciou uma descoberta excitante. Existem 36 civilizações alienígenas em nossa Via Láctea. No entanto, a NASA está avisando que esta descoberta pode significar destruição. Por que esta descoberta pode causar destruição? Como são essas civilizações alienígenas? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no recente anúncio da NASA de que existem 36 civilizações alienígenas em nossa galáxia Via Láctea. Há quanto tempo os humanos estão na Terra? A resposta, na verdade, depende de onde você prefere começar a fazer contas. Se você limitar o escopo aos humanos modernos, então nós temos estado por cerca de 200 mil anos, com a civilização como a conhecemos ainda muito mais recente, com cerca de 6 mil anos de idade. Entretanto, usando outra maneira de contar, nós podemos estender a história para milhões de anos atrás. A primeira ligação tangível com a humanidade começou há cerca de 6 milhões de anos, com um grupo de primatas chamado Ardipithecus. Iniciou na África, quando esse grupo começou a caminhar de pé. Este foi tradicionalmente um importante ponto de virada, porque permitiu o uso mais livre das mãos para a fabricação de ferramentas, armamento e outras necessidades de sobrevivência. O grupo Australopithecus dominou entre cerca de 2 milhões e 4 milhões de anos atrás, com a habilidade de andar erguido e subir em árvores. Em seguida veio o Paranthropus, que existia entre cerca de 1 milhão e 3 milhões de anos atrás. O grupo se distingue por seus dentes maiores, o que permite uma dieta mais diversificada. O grupo Homo, que abrange nossa própria espécie Homo sapiens, começou a surgir há mais de 2 milhões de anos, distinguido por cérebros maiores, mais fabricação de ferramentas e expansão para fora da África. Nossa espécie foi distinguida cerca de 200 mil anos atrás e conseguiu sobreviver e prosperar apesar das mudanças climáticas da época. Enquanto começamos em climas temperados, cerca de 60 mil a 80 mil anos atrás, os primeiros humanos começaram a se desviar para fora do continente no qual nossa espécie nasceu. Entretanto, enquanto a vida inteligente evoluiu na Terra, havia alguma chance de que o mesmo estivesse acontecendo em outras partes do universo? Muitas pessoas acham difícil acreditar que somente a Terra, fora de todo o universo, poderia suportar a vida. A primeira especulação séria sobre a vida inteligente fora da Terra, ou em outras palavras, alienígenas, remonta a especulações atomistas populares entre o filósofo Epicuro, na Grécia Antiga, e seus discípulos romanos. Dois filósofos, Demócrito e Epicuro, pensaram no universo como resultado de um jocoso acaso de átomos e consideraram altamente provável que houvesse outros mundos lá fora e que eles fossem habitados. Depois houve o discípulo de Epicuro, Metródoro de Quio, que argumentou que a ideia do nosso mundo ser o único é tão improvável como se uma única espiga de trigo crescesse em uma vasta planície. Como disse o poeta romano Epicuro Lucrécio, nada no universo é único e sozinho e, portanto, em outras regiões deve haver outras terras habitadas por diferentes tribos de homens e raças de animais. Isso soou como algo que você esperava ouvir na Era Moderna? No entanto, as ideias não floresceram porque eram simplesmente radicais demais para a época. Era muito abstrato para um período em que as pessoas preferiam o que podiam ver e segurar. Entretanto, no século XV, a ideia estava de volta ao círculo intelectual. Nicolas de Cusa, por exemplo, argumentou: a vida, como existe na Terra na forma de homens, animais e plantas, deve ser encontrada. Suponhamos que de uma forma elevada nas regiões solar e estelar. Ao invés de pensar que tantas estrelas e partes do céu são desabitadas e que somente esta nossa Terra é gente, e que com seres talvez de um tipo inferior, suporemos que em cada região há habitantes, diferindo na natureza por grau, e todos devido à sua origem a Deus, que é o centro e a circunferência de todas as regiões estelares. Por isso, logo a ideia de Nicolas sobre a vida terrestre era diferente de Epicuro, de uma maneira muito diferente. Ele estava falando de humanos, animais e plantas, que se encaixavam melhor no que descrevemos como alienígenas hoje, apesar das conotações religiosas. O homem moderno ainda pensa sobre a possibilidade de outros seres inteligentes em algum lugar no universo. A ideia é muito tentadora para ser ignorada. Entretanto, nós somos hoje ajudados na busca por vida terrestre por equipamentos sofisticados que podem enviar e ouvir sinais que poderiam estar emanando de alienígenas. A NASA tem sido ativa na busca por vida inteligente no espaço por muitas décadas. A Agência Espacial tem testado uma bateria de instrumentos que robôs e astronautas irão um dia usar para procurar por vida em outros planetas. Estas ferramentas são projetadas para analisar eficientemente no local a composição da superfície dos planetas, luas e asteroides. Isso permitirá ajustes rápidos nos planos de exploração sobre quais poucos exploradores de amostras precisas podem se dar ao luxo de retornar à Terra em uma espaçonave de tamanho limitado.
Os engenheiros da NASA testam essas ferramentas usando uma técnica. Eles implantam as ferramentas em locais na Terra que são suspeitos de serem similares às condições em outros planetas. É aqui que confessamos que temos inveja desses caras, já que alguns desses locais são bastante exóticos. Eles têm trabalhado, por exemplo, em paisagens como o campo vulcânico Portillo, no centro-sul do Novo México. Lá, a geologia do deserto, que foi moldada ao longo de milhões de anos pelas forças vulcânicas e tectônicas da Terra, se assemelha muito à nossa Lua. É por isso que Portillo tem servido aí como um campo de treinamento geológico para astronautas que remontam à era Apollo. Eles também estiveram no ativo vulcão Kilauea, no Havaí, onde a lava esfria para formar rochas basálticas semelhantes àquelas em Marte. A ideia por trás disso é que no início de sua história, Marte tinha vulcões gigantescos e ativos que anulam o que temos na Terra neste momento. A NASA está testando uma ferramenta que usa a tecnologia de detecção de luz e de alcance, ou LiDAR, para mapear o terreno em 3D, o que permite aos exploradores entender a topografia em um raio de 200 metros ao seu redor. A maneira como o LiDAR funciona é bem simples. Ele mapeia a geometria da superfície e a elevação, enviando pulsos de luz quase infravermelha em milhões de pontos no solo e calculando quanto tempo leva para ricochetear. Ele então converte esse tempo em distância com base na velocidade da luz e, assim, escaneia variações na elevação. A tecnologia LiDAR foi desenvolvida há décadas e agora é amplamente utilizada na Terra em campos que vão desde a vulcanologia, ou estudos de vulcões, até carros sem condutor. Tecnologias laser similares ao LiDAR, desenvolvidas no Goddard, têm sido usadas em orbitadores para medir a topografia de planetas, incluindo a Terra. Mas a varredura laser terrestre ainda não foi operada em nenhum outro planeta. Um cenário futuro envolve o uso deste instrumento para ajudar os exploradores humanos a encontrar túneis habitáveis abaixo da superfície da Lua, ou Marte, que foram formados há bilhões de anos por lava fluente. A NASA também está desenvolvendo uma engenhoca chamada espectrômetro de fluorescência de raios-x portátil, que pode identificar os elementos dos quais os objetos são feitos com a ajuda de raios-x de alta energia. Equipados com esta ferramenta compacta, os astronautas podem avaliar rapidamente, em menos de 2 minutos, a composição de seu entorno imediato. O espectrômetro de fluorescência emite raios-x quando colocado contra um ponto na superfície de um planeta. O raio-x que chega chuta um elétron para fora da órbita próximo ao redor do núcleo de um átomo, acionando um elétron de uma órbita externa para substituí-lo, retornando assim o átomo ao equilíbrio. Esta manobra cria mais energia de raio-x, ou fluorescência, que é detectada por um sensor no instrumento. O princípio de trabalho aqui é que diferentes elementos em rochas e solos produzem diferentes assinaturas de energia. Estas assinaturas de energia podem ser traçadas em um gráfico ou exibidas em tabelas de dados. Com elas, os pesquisadores podem trabalhar a composição de um objeto com base no padrão que é gerado na tela do instrumento. Mas é claro, ele é muito mais poderoso. Ele é alimentado por uma bateria recarregável de íons de lítio. Tem um detector de deriva de silício de grande área que detecta e mede raio-x e um tubo anódico que produz raio-x. Graças a um novo estudo, a NASA fez uma afirmação surpreendente sobre a vida extraterrestre. Nós podemos estar compartilhando nossa galáxia, Via Láctea, com 36 outras civilizações. Os pesquisadores descobriram que todas essas civilizações poderiam ser capazes de se comunicar realmente a longa distância. A suposição básica para essa teoria é que a vida inteligente se desenvolve em outros planetas, similar a como ela se desenvolveu na Terra. Para chegar à figura que eles publicaram, a equipe de pesquisadores considerou 2 grandes limites astrobiológicos copernicanos, ou condições das quais uma civilização tão inteligente dependeria. Para um desses fatores limitantes, os pesquisadores usaram a Terra como base. A vida na Terra teve início há cerca de 4,54 bilhões de anos. Então, eles assumiram que a vida inteligente provavelmente se formaria em menos de 5 bilhões de anos. E quanto ao segundo fator limitante? Este se concentrou nas estrelas. Os cientistas estimaram que um planeta com vida inteligente ainda orbitaria uma estrela como o nosso Sol. Isso parece razoável, já que a vida conseguiu decolar na Terra, que orbita o Sol. Esta estrela potencial como o Sol teria um conteúdo de metal igual ao do Sol. É claro, o Sol é bastante rico em metal. Existe também a capacidade tecnológica a ser considerada. A equipe imaginou que o número de civilizações inteligentes depende da capacidade tecnológica, mas, mais especificamente, depende de há quanto tempo eles estão enviando algum tipo de sinal para o espaço. Este sinal pode ser qualquer coisa, desde transmissões de rádio de satélites em órbita até a televisão. Para você ter uma ideia, nós podemos usar humanos. Nossa civilização tem sido tecnologicamente avançada por apenas cerca de 100 anos. Usando estes critérios e fazendo estas suposições, os pesquisadores chegaram a uma estimativa aproximada do número de civilizações inteligentes que poderiam existir na Via Láctea.
O número final diz que deveria haver cerca de 36 civilizações ativas em nossa galáxia. Mas não pense que elas estão próximas ou muito perto aí uma das outras. A distância média até esses mundos alienígenas seria de aproximadamente 17 mil anos-luz. A próxima pergunta é: qual a probabilidade de encontrarmos qualquer uma dessas civilizações? É aí que entra o paradoxo de Fermi. Enrico Fermi, um nobre cientista premiado, fez uma observação que se tornou um paradoxo durante uma conversa na hora do almoço em 1950. Ele diz que, desde que o nosso sistema é bastante jovem comparado ao resto do universo, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos de idade em comparação com 13,8 bilhões, e que as viagens interestelares podem ser bastante fáceis de alcançar, durante o tempo suficiente, a Terra já deveria ter sido visitada por alienígenas. O que Fermi estava tentando dizer era que qualquer civilização com uma quantidade modesta de tecnologia de foguetes e uma quantidade imodesta de incentivo imperial poderia rapidamente colonizar a galáxia inteira. Dentro de algumas dezenas de milhões de anos, cada sistema estelar poderia ser colocado sob a asa de um império. Você pode estar pensando que dezenas de milhões de anos podem parecer um projeto longo, mas na verdade é bastante curto comparado com a idade da galáxia, que é aproximadamente 1000 vezes mais. Fermi morreria 4 anos mais tarde, mas seu paradoxo continua vivo. Outros cientistas já tiveram o trabalho de dar vazão ao paradoxo. Por exemplo, o Michael Hart, que argumentou que alienígenas inteligentes já poderiam ter visitado a Terra em algum ponto da história do nosso planeta, a menos que eles tivessem iniciado a sua jornada há menos de 2 milhões de anos. Ele achava que a aparente falta de tais visitas se devia muito provavelmente à falta de alienígenas inteligentes. Mas ele sugeriu 4 outras explicações potenciais para o porquê dos alienígenas ainda não terem aparecido nessas partes. Uma é que existe uma dificuldade física que torna a viagem espacial inviável. Essa dificuldade física pode estar relacionada à astronomia, biologia ou engenharia. A segunda é que os alienígenas simplesmente decidem nos afastar e nunca nos visitam. 3 civilizações avançadas além da Terra surgiram muito recentemente para que os alienígenas nos alcançassem. E 4. Os alienígenas já visitaram a Terra no passado, mas nós conseguimos sentir a falta deles. Outro cientista, Frank Tipler, pegou a partir daí e publicou um estudo sobre como conseguir os recursos para financiar viagens interestelares. O seu MO, que era alguma inteligência artificial autorreplicativa, poderia navegar de um sistema de uma estrela para outro criando cópias de si mesmo no caminho. No entanto, evidências de tal maquinária estranha, inclusive, nunca foram encontradas na Terra. Então, Tipler argumentou que nós provavelmente estamos sozinhos em sermos seres inteligentes no universo. Mas um ponto importante foi que as coisas tinham mudado muito desde a época em que Fermi pôs aí o seu paradoxo, em 1950. Naquela época, os únicos planetas que os cientistas conheciam estavam localizados no seu próprio sistema solar. Mas em 1992, os astrônomos viram planetas orbitando um pulsar. Alguns anos depois, os astrônomos encontraram o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela parecida com o Sol. Hoje, cerca de 5.000 exoplanetas foram encontrados, com mais aparecendo a cada ano. O vasto número de mundos alienígenas sugere que a vida pode ser abundante em todo o cosmos. Com o tempo, com os melhores telescópios como o Telescópio Espacial James Webb, os cientistas irão sondar as composições químicas de algumas atmosferas de exoplanetas próximos. Note que próximo é um termo relativo porque um exoplaneta mais próximo conhecido, o Próxima B, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Isso é cerca de 25 trilhões de milhas ou 40 trilhões de quilômetros. O que nós precisamos fazer é entender quantas vezes existem planetas rochosos na zona habitável de suas estrelas-mãe. A zona habitável de uma estrela é o intervalo de distâncias orbitais em que a água pode existir na superfície de um exoplaneta. É claro que a presença de água não significa que um planeta seja habitável, pois existem outros fatores a serem considerados, como a atividade da estrela hospedeira e a composição atmosférica do planeta. Mesmo com esses fatores extras, ainda há muito espaço para planetas potencialmente habitáveis. Os cientistas continuam descobrindo exoplanetas no ponto doce conhecido como a zona habitável. A astrobiologia é uma das avenidas que os astrônomos estão tentando encontrar vida no espaço profundo. Eles fazem isso estudando micro-organismos em locais extremos na Terra e tentando encontrar os sinais indicadores desses micróbios em outros planetas como Marte, por exemplo. Mas o paradoxo de Fermi não é lidar com micróbios. Ele lida com alienígenas supostamente inteligentes. Portanto, qualquer um que tente resolver isso deve descobrir como a evolução da vida é comum em planetas alienígenas. Eles também têm que saber quantas vezes a vida alienígena ganha a habilidade e o desejo de se comunicar com estranhos e de ir saltar de estrela. A equação do Drake é usada para estimar o número de civilizações alienígenas inteligentes e detectáveis. A equação é escrita como n, o número de civilizações na galáxia Via Láctea, cujas emissões eletromagnéticas são detectáveis. R,
a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento da vida inteligente, número por ano. FP é a fração daquelas estrelas com sistemas planetários. NE iguala ao número de planetas por sistema solar com ambiente adequado para a vida. FI é a fração dos planetas adequados sobre os quais a vida realmente aparece. FI é a fração dos planetas que levam vida, nos quais emerge a vida inteligente. FC é a fração das civilizações que desenvolvem uma tecnologia que produz sinais detectáveis de sua existência. E L é a duração média de tempo em que tais civilizações produzem tais sinais. Anos. Mas então, será que a vida é frágil demais para sobreviver por muito tempo? Por exemplo, um estudo mostra que a parte inicial da história de um planeta rochoso pode ser muito propício à vida, que normalmente pode emergir a partir de apenas 500 milhões de anos ou mais depois que o planeta esfria e a água líquida se torna disponível. Na verdade, é uma coisa selvagem para a vida sobreviver entre os primeiros pulsos de calor, congelamento, variação de conteúdo volátil e retorno positivo fugitivo. Os planetas rochosos são o oeste selvagem nessa fase. A maioria das formas de vida não conseguem sair dessa fase. Portanto, a vida pode ser rara não por ser difícil de começar, mas por ser difícil de manter nos primeiros bilhões de anos. Mas então, o problema pode realmente vir mais tarde. Existem teorias de que as civilizações podem tender a se extinguir logo após se tornarem tecnologicamente competentes. Isso é algum tipo de autodestruição? Curiosamente, há apoio para esta teoria bem no nosso próprio planeta. Os humanos chegaram perto da guerra nuclear durante a crise dos mísseis cubanos em 1962. A Rússia também está ameaçando usar armas nucleares em sua atual guerra na Ucrânia, o que pode desencadear um Armagedon nuclear, já que os Estados Unidos juraram retaliar. Se a Rússia se sentir encurralada e tentar detonar uma bomba nuclear na Ucrânia, isso pode sinalizar o fim da humanidade, e nós teríamos sido vítimas de nossa própria tecnologia avançada. Há também mudanças climáticas devido às atividades humanas que podem ser o que amaldiçoa todo o planeta. Há também um ângulo psicológico alienígena em tudo isso. Isso mesmo, os alienígenas podem acabar por ter emoções. Como mencionado anteriormente, os alienígenas podem simplesmente querer e se guardar para si mesmos. Então, mesmo que eles tenham a capacidade de se comunicar, eles podem simplesmente não se sentir à altura. Talvez encontros anteriores com outras civilizações possam ter deixado um mau gosto ou sido uma experiência horrível. Na verdade, o falecido Stephen Hawking aconselhou que os humanos não deveriam anunciar a sua presença na vizinhança cósmica. Talvez seja melhor seguir o conselho de Hawking, não acha? Vamos saber o que você acha de encontrar alienígenas na galáxia da Via Láctea na seção de comentários abaixo.